Olá pessoal, como vocês vão? Tudo bem? Gente, combater o mal, combater mentira, combater as coisas falsas, as mentiras, é muito cansativo. Sabia disso? Muito cansativo. Tem hora que dá vontade de você parar de... Você cansa de tanto você combater o mal, as coisas erradas. As coisas que não são verdadeiras. Um abraço para meus amigos, para minhas amigas, para todos aqueles que têm me ajudado nesse meus vídeos que eu tenho postado, feito, tem me ajudado. Continue, eu peço, continue me ajudando aí, para a gente continuar espalhando essa verdade, a verdade que ajuda e não atrapalha, a verdade que constrói e não destrói. Essa verdade da palavra de Deus, onde muitas vezes pessoas que estão fazendo uso dela, faz uso dela para o seu benefício próprio, benefício da sua expectativas, benefício do seu bem-estar, benefício de uma organização, benefício de uma comunidade que só espalha muitas vezes a mentira, a falsidade. Jesus falou lá em Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 43 por diante. Ele está conversando com o povo e ele lembra para o povo sobre o amor aos inimigos. Sim, amar aos inimigos, amor aos inimigos. Coisa que é difícil a gente ver hoje. Não é o amor aos inimigos. O difícil que a gente vê hoje é as pessoas amar aqueles aparentemente que são amigos, quanto mais aqueles que são inimigos. Hoje a gente vê uma rede de pessoas, muita gente fazendo uso dessa palavra ao contrário. Por isso que eu falo, combater as coisas erradas é complicado, é difícil, é cansativo. Porque Jesus faz menção ali em Mateus capítulo 25, ou capítulo 5, e versículo 43. Mateus 5, capítulo 5 e verso 43. Ele faz menção ali, ele diz assim, lembra que foi dito para vocês: amais os vossos amigos e odiai, aborrecei os vossos inimigos. Aí ele diz, porém, eu vos ensino outra coisa. Eu ensino uma outra coisa para vocês. Eu ensino que vocês devem amar os vossos inimigos.
amar os vossos inimigos, orar pelo aqueles que vos perseguem. Aí ele faz menção e compara Deus e manda que a gente seguimos os ideais como Deus segue. Como assim que Deus segue? Aí ele fala, a partir do versículo 43. Ele diz, porque Deus, o vosso Pai, para que vocês sejam filho de Deus, do vosso Pai, façais assim, amais os vossos inimigos, orais por aqueles que vos perseguem. Aí ele diz assim, porque o vosso Pai do céu, ele dá o seu sol, esse dia maravilhoso, e esse sol abençoado que temos, Deus dá, o vosso Pai dá esse sol, tanto para as pessoas boas como para as pessoas mal, tanto para as pessoas justas como para as pessoas injustas. Então vocês têm que olhar para isso, olhar para o que Deus faz. Aí ele fala ainda, Deus dá chuva tanto para o bom como para o mal, tanto para o justo, quanto para o injusto. Então Deus faz o bem tanto para um como para o outro. Deus não faz acepção de pessoa, segundo Jesus. Olha só o que Jesus está falando aqui. Então, para você ser filho de Deus, você tem que fazer assim. Mas o que a gente vemos hoje, a gente vê totalmente ao contrário disso. Como assim ao contrário? A gente vê aqueles que dizem que é filho de Deus fazendo o contrário. Você vê aí os pastores hoje em dia, tá lotado, tá cheio nas igrejas, tá cheio hoje na internet, pessoas ensinando ao contrário. Você vê os pastores, muito deles, não todos, mas muito mesmo. Não sei dar uma quantidade aqui, mas boa parte deles. Ensinando o contrário. Ensinando que a gente temos que escantear, pôr lá no canto, odiar, criticar. Que é o que eles estão fazendo, é o que os pastores estão fazendo, os membros estão fazendo, seguindo seus mestres, odiando com palavras de maldição, com palavras perversas. E Jesus ensinando de uma forma, Jesus ensinando de um jeito, e os mestres de hoje em dia, os pastores de hoje em dia, os ensinadores de hoje em dia, ensinando diferente, ensinando que tem que odiar, lançando palavras de maldição, palavras de blasfêmia contra as pessoas, contra aqueles que não concordam consigo, com aqueles que não têm os mesmos pensamentos, os mesmos padrões de vida, por não ter o mesmo padrão de vida, por não ter o mesmo conceito de vida, por não seguir a sua religião, os seus padrões, muitas vezes que eles falam padrões morais, do qual eles falam que é padrões morais, do qual alenca para si padrões morais, eles desprezam, eles lançam palavras de
maldição, palavras perversas, palavras odiosas. Eles fazem uma separação total e faz as pessoas odiarem um e amarem outro, enquanto Jesus está falando diferente. Jesus disse: não amai somente aqueles que vos amam. Aí Jesus faz menção, até os publicanos faz isso. Pessoas que na época eram odiados. Pessoas que na época de Jesus era desprezado, era tido como pessoas não filho de Deus. Jesus diz: não fazeis como tal. Amar somente aqueles que vos amam. Não, fazeis diferente. Amais aqueles que vos amam, mas também amais aqueles que vos odeiam, aqueles que vos criticam, aqueles que vos perseguem, orais por eles. Agora me diga uma coisa, você que está me ouvindo. Você que diz que tem Deus na vida, você que diz que tem Jesus como Senhor, tem cabimento você odiar, tem cabimento você desprezar, você lançar palavras de maldição, porque aquela pessoa não concorda com você, aquela pessoa não tem o mesmo pensamento que você, aquela pessoa não segue o mesmo ritmo de vida que você segue. Aí você odeia, você detesta. Eu sei que tem gente bom aí do outro lado. Eu sei que tem gente que faz como Jesus fez. Mas é raro hoje em dia pessoas assim. Porque muitas vezes é cansativo, é penoso. A gente fazer o bem. Mas a gente precisamos nos esforçar, se esforçar para fazer o bem, para praticar o bem, para pronunciar palavras boas, palavras abençoadas, mesmo para as pessoas que nos faz o mal, que nos faz sofrer, que nos persegue, que nos odeia. Jesus ensina que devemos fazer o bem. Paulo fala lá em Gálatas. Lá em Gálatas. Que não devemos nos cansar de fazer o bem. Gálatas capítulo 5. Deixa eu só confirmar aqui. Gálatas capítulo 5. Isso mesmo. Gálatas capítulo 5 e versículo 9, que diz assim: Desculpa. Gálatas não é Gálatas. É Gálatas, mas eu não encontrei aqui. Essa versão da minha Bíblia é diferente. Mas está escrito, eu vou procurar depois, eu falo aqui. Mas você pode procurar na internet. Está assim: fazeis, não vos cansei. Está escrito assim: não vos cansei de fazer o bem. Porque quando você planta o bem, você colhe o bem. Aí Paulo ainda diz mais: isso se você não se cansar de fazer o bem e não esmorecer. Quer dizer, se você não esmorecer, se você fizer o bem sempre,
você vai colher o bem, se você não esmorecer. Mas independente disso, olha o que Jesus está dizendo, que devemos fazer o bem a quem nos faz o mal. E Paulo diz assim: não cansei de fazer o bem, nunca cansei-vos de fazer o bem. Mesmo que tem hora que a gente cansamos de fazer o bem. Cansamos de fazer o bem, porque parece que enquanto mais fazemos o bem, as pessoas que são mal gostam de fazer o mal. Parece que estamos trabalhando incansadamente pelo um ato, por uma coisa que não vai produzir fruto bom depois. Mas não devemos nos cansar, não devemos parar. Você que conhece a Jesus, você que conhece esta palavra, não se canse de fazer o bem, mesmo que as pessoas lhe façam mal. Faça o bem, ame acima de tudo. Jesus disse, certa vez perguntaram para ele: o que devo fazer? O que devo fazer? Jesus disse: amais a Deus sobre todas as coisas. Amais a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Você deve amar sempre a Deus. E a segunda coisa que ele falou, depois que você reserva-se a amar a Deus sobre todas as coisas, a segunda coisa que Jesus ensinou foi: amais o teu próximo como ama a ti mesmo. Então você deve amar a Deus sobre todas as coisas, depois você tem que amar o seu próximo, a outra pessoa, o outro ser humano, como a você mesmo. Agora me diga uma coisa: como assim amar o próximo como a mim mesmo? Você quer estar com fome? Não. Então não deixe o seu próximo com fome. Se você pode ajudar, ajude ele. Você quer estar com sede? Não. Então não deixe o seu próximo estar com sede. Porque isso é amar o seu próximo como a ti mesmo. É o que Jesus está ensinando. É o que Jesus está dizendo. Você quer ter uma casa boa para morar? Você quer ter o seu lazer? Sim, quero. Você responde. Então, se você pode proporcionar isso para as outras pessoas, então você deve fazer. Porque se você fizer isso, você está amando o seu próximo. Você está cumprindo com as leis de Deus, as leis que Jesus empregava, que Jesus ensinava. Agora você diz que ama, mas você vê o seu irmão com fome e você não alimenta. Você vê o seu irmão odiando, você odeia. Isso não é amar. Amar é ser odiado e de volta não odiar. É amá-lo. É querer ver ele bem. Mas não. Você me diz: não, mas ele quer me ver mal. Não importa. Jesus está ensinando o contrário. Se você não segue já as regras de Jesus, você não é de Jesus. É lógico. Aí você diz: mas é difícil. É verdade, eu concordo. É difícil fazer isso. É difícil amar quem está nos aborrecendo, quem está nos criticando. Mas Jesus diz: amai-vos aqueles que vos odeiam.
os vossos inimigos. Porque ao contrário, vocês não é diferente das pessoas que não têm Deus, das pessoas que não professam fé em Deus, das pessoas que não amam a Deus. Jesus diz isso a partir do capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 43 por diante. Leia lá, pega a sua Bíblia, não fique só me ouvindo, pega a Bíblia, leia. Leia, veja o que ela está falando para você. Que Deus possa ajudar. Não seja como esses mestres que estão aí fora, que estão aí nas mídias, que estão aí nas TV, nas televisão, que estão aí nos seus canais da internet, espalhando ódio, espalhando o mal sobre as pessoas. Eles odeiam e manda você odiar. Aí você diz, não é bem assim. É. Quando você pega a sua realidade de vida como a realidade de um cristão, vou usar também como crente, como alguns acham, eu sou cristão, outro diz, não, eu sou crente. Mas como você tem essa realidade, e você usa essa realidade para blasfemar, pisar em cima daqueles que não têm a mesma fé que você, não têm o mesmo conceito que você, e você pega a sua verdade e pisa em cima e diz, não, Deus não gosta disso, vai castigá-lo, vai... Isso é com Deus. Se Deus vai castigar ou não vai castigar, isso é Deus. Deus é quem tem que decidir o que vai fazer. Não é eu decidir por mim o que Deus deve fazer e dizer que Deus vai fazer. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o contrário. Jesus está ensinando ao contrário. Jesus está dizendo que você deve pronunciar palavras boas para aqueles que odeiam você. Você deve amá-lo e não odiar. Fazer o bem para aqueles que te fazem o mal. Você deve alimentar aqueles que estão com fome, mesmo sendo teu inimigo. É o que Jesus ensina. E que Deus abençoe a você. E você possa ter esse entendimento da palavra. Esse entendimento da palavra. Amar o próximo é difícil. Amar aqueles que nos odeiam é difícil. Amar aqueles que nos perseguem, aqueles que querem ver a nossa desgraça, aqueles que querem ver o nosso mal, é difícil. Mas Jesus ensinou que devemos amar, porque Deus faz isso. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, você vai fazer dessa forma, mesmo sendo difícil. Jesus ensinou na prática, quando estava pendurado lá na cruz, sendo sacrificado pelos seus irmãos. É lógico que foi os romanos, os soldados que estavam ali sacrificando Jesus, mas amando dos seus irmãos judeus. Foram os seus irmãos judeus que incitaram o povo para sacrificar Jesus, crucificar Jesus, matarem Jesus, porque eles diziam que Jesus era um falso, era um mentiroso. Então, e Jesus deu o exemplo disso. Mesmo diante de todo esse sofrimento ali na cruz, pendurado,
à beira da morte, com todo o seu sacrifício, com todo o seu sofrimento, ele ainda tem força para pedir a Deus: Deus, perdoa todo esse povo, porque, Senhor, eles não te conhecem. Eles não sabem o que estão fazendo, porque são desconhecedores de Deus. Como assim desconhecedores de Deus? Deus faz o bem a quem faz o mal. Aí você me diz assim: não, Deus não faz isso. Leia a Bíblia, capítulo 5 de Mateus, versículo 43, 44, 45. Veja o que Jesus está ensinando e dizendo que Deus faz o bem a quem faz o mal. E Jesus está dizendo assim: para você ser filho de Deus, você tem que fazer a mesma coisa que Deus faz. Fazer o bem a quem te faz o mal. Beleza, meu amigo e minha amiga? Um abraço. E que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem da sua maldade, do seu pecado, do juízo final de Deus, ele possa, através da palavra de Deus, através dos escritos da palavra, dos ensinamentos de Jesus, possa te iluminar e possa te fazer entender, te fazer compreender o que Jesus estava ensinando. Amar os seus inimigos é fazer o bem quando ele te faz o mal. Amar aqueles que te perseguem. Jesus está dizendo: aqueles que te perseguem, aqueles que te perseguem. E hoje é a mesma coisa, aqueles que te perseguem, você deve orar por ele, ao Pai Celestial, para que o Pai Celestial faça o bem, abençoe aqueles que te odeiam. Um abraço e até logo. Que Deus abençoe.